Salve Legião, bem-vindos ao canal e hoje eu separei aqui um compilado daqueles bem satisfatórios. Você vai ver comentaristas, jornalistas e uns figurões aí que nem sequer consegui identificar falando do Corinthians e falando mal, desdenhando, faltando até com respeito com o Corinthians por causa da contratação de Memphis Depay. Um deles até perdeu a linha e falou que o Corinthians não tem honra nenhuma. Veja até o final e já sabe, se inscreva no canal e deixe seu like. Tamo junto, vai Corinthians. É um ótimo jogador, seria muito bom aqui no Brasil, mas não é pro bico do Corinthians atual. Simples assim. Mas é muito fácil você chegar a aproveitar um jogador que está sendo oferecido, demonstrar interesse, isso vira assunto, porque a gente adora discutir na imprensa esportiva assuntos irrelevantes, né? A gente não tem filtro, então eu ponho aqui o meu filtro. Isso é um assunto sério, não? Isso é uma piada. Não pode Depay, o pilhado. Não tem nada a ver. Você ouve as notícias que tem do Corinthians, um time que tá devendo para todo mundo, que não tem condições de pagar. Tá prometendo algo que não tem condições de pagar. Aí o cara que quer uma carreira, o cara quer tranquilidade para jogar, sei lá, para voltar para a seleção, voltar a jogar em alto nível. Ele vai vir aqui por amor ao Corinthians, porque ele quer um respaldo para de onde você mas eu não estou entendendo o seu raciocínio, juro. Você acha que o Memphis não sabe nada disso? Da situação do Corinthians, não, a questão dos riscos. O cara que você acha que ele não sabe nada como disso? Que o cara vem? Você acha que ele não fez um contrato com garantia? Sim, eu falo, deve ter feito um contrato com seguro. Mas como que faz contrato com seguro? De onde o Corinthians está tirando dinheiro? Não sei, Cicinho. Não sei, Cicinho. Mas assim, é que assim, tá me parecendo que você tá... Você achou a contratação boa? Eu? Não. Tecnicamente falando. Não, como jogador de futebol. Você acha que o Corinthians não contratou... Eu não traria pro São Paulo. Você acha que o Corinthians não contratou um bom atacante? Não, eu não sei como que ele tá agora. Não, eu também não. Mas você, pelo que você viu até agora. Quando o São Paulo contratou o Rames, você acha que o São Paulo contratou um bom meia? Eu achei que contratou um bom meia. O Corinthians contratou um bom atacante? Contratou um bom atacante. Se o atacante... Mas não contrataria. Ok, Cici. Mas pelo valor. Essa é a pergunta. Por que você não contrataria? A questão é o momento do Corinthians. O Corinthians... Não. Se você fosse o Corinthians, você não contrataria? Não, o Corinthians está desesperado. O Corinthians está dando tiro no escuro. O que aparecer e quiser vir, o Corinthians vai tacar. A contratação de Depay pelo Corinthians é um escárnio, é uma piada de mau gosto com quem paga em dia. Você imagina que Corinthians e Cuiabá estão juntos na zona de rebaixamento lutando contra a queda no Brasileirão. O Cuiabá recentemente reclamou que o Corinthians não paga as parcelas em dia da contratação do Ranieri. Neste mesmo momento em que o Corinthians não paga suas parcelas em dia, vai contratar um jogador que esteve na última Eurocopa, pagando quase 3 milhões por mês. É justo o Corinthians não pagar o Cuiabá, que está competindo com ele para não cair, e ir ao mercado e contratar um jogador da última Eurocopa? Isso é justo ou pode ser caracterizado como um doping financeiro? O fair play financeiro ele serve não só para limitar os gastos das equipes, mas para manter a competitividade do campeonato de uma forma justa. Não deveria ter, pelo menos, espaço para o Corinthians contratar um jogador sem antes arcar com os seus compromissos, entre eles o do Cuiabá, que, por coincidência, também luta para não cair na zona de rebaixamento. Essa situação não é nada justa com o Cuiabá e não é justa com as outras equipes que se preocupam em pagar as contas em dia. O Fortaleza, por exemplo, é um grande case de sucesso. Se reorganizou, se reestruturou, paga suas contas em dia e está hoje lutando pela parte de cima da tabela do Brasileirão. Já foi vice da Sul-Americana e está de novo lutando para avançar na competição internacional. Isso aqui só para falar da injustiça com os outros times, com os rivais que estão ali no mesmo campeonato e pagando as suas contas em dia. Não dá nem para pensar o que pode ser do Corinthians no futuro caso ele assuma esses gastos e caia para a segunda divisão no ano que vem. Você já imagina o caos? Se a dívida não para de crescer agora na primeira divisão, imagina se o Corinthians for rebaixado. Ainda que o Corinthians não seja rebaixado, se o Corinthians continuar na Série A. Como um time que vê a sua dívida chegando na casa dos 2 bilhões não para se reestruturar e se reorganizar? É um negócio temerário, não só para o campeonato, para o produto como um todo, mas também
para o próprio Corinthians. E o corintiano deveria pensar nisso. O Corinthians, pra mim, é o maior absurdo hoje do futebol brasileiro. O Corinthians não paga ninguém. O Corinthians não paga o Ranieri ao Cuiabá. O Corinthians não pagou o Matias Rojas. Ele foi embora, inclusive, porque ele sabia que o Corinthians não ia pagar e ganhou uma bolada, porque o Corinthians foi lá e não pagou mesmo. Então, assim, como é que o Corinthians, devendo quase 1 bi, vai atrás do Memphis Depay e fala que vai pagar 3 milhões pra ele? Isso vira absurdo, cara. Então, assim, como é que você vai levar a sério um campeonato, que é o Campeonato Brasileiro, que é um dos campeonatos mais disputados, se um time que deve 1 bi vai e simplesmente fala que vai contratar o Memphis Depay por 3 milhões de reais, você não paga o Ranieri, cara. O Ranieri. A questão é aquele cara que te deve, pô, aquele cara tá me devendo 100 reais. Aí tu abre o story no Instagram, o cara tá lá tomando cerveja na balada. Eu falei, caralho, cadê meu dinheiro, porra? É a mesma coisa o Corinthians. Aí, imagina o presidente do Cuiabá, abre aqui ó, nas notícias, pô, Corinthians oferece 3 milhões de salário pra Memphis Depay. E não paga o Ranieri, que vocês compraram? Não paga o Mateuzinho, que comprou do Flamengo? Não paga o Rojas? O Flamengo não perdeu pro Corinthians, não, o José Lima. O Flamengo não perdeu. O Corinthians já estava negociando com ele. O Flamengo, ele foi oferecido ao Flamengo. As pessoas têm que entender que tem uma diferença. Ele foi oferecido ao Flamengo e o Flamengo não quis pagar o que ele pediu. Aí o Corinthians, que não paga ninguém, que está devendo o Flamengo, 8 milhões, deve todo mundo, deve Clube Argentino, deve Cuiabá. O Corinthians, que não tem dinheiro para honrar as calças, não tem dinheiro para pagar nada, o Corinthians vai lá e assina um compromisso de salário, um compromisso com o jogador, e o cara vai ficar, muito provavelmente, vai ficar sem receber. Ou vai receber parte do que tem a receber. Porque não adianta cobrar que o Flamengo seja um clube igual ao Corinthians, sem responsabilidade nenhuma financeira. Vocês querem isso? Aí, meu amigo, me desculpa, mas eu tô começando a achar que só reclamam. Mas só reclamam. Cara, não tem o que reclamar. O Flamengo perdeu nada. O Flamengo não quis pagar, porque o Flamengo paga de verdade. Os outros que não pagam, eles vão lá, oferecem o que eles não têm e fica devendo. Como estão devendo ao Flamengo. Só que eles vão tomar um transfer ban, então. Op zich best wel tof, weet je wel. Gewoon de Braziliaanse competitie. Weet je wel, weet je, je denkt het klinkt nou altijd, het is een voetbalcultuur. Ja, Corinthians is wel echt gewoon een oude club ook en zo. Die zijn een beetje het Ajax van Brazilië. Ze hebben een sponsor en die heeft zich... dus die club zit helemaal in geldnood. Dus spelers worden al niet betaald en dergelijke. Nou heeft de hoofdsponsor zich persoonlijk garant gesteld voor de transfer van Memphis. Eigenaar van een wetkantoor uit Brazilië. En die CEO is net gearresteerd. Dus ik denk dat dit een telenovela wordt, hoor. Dit wordt echt gewoon... Ja, geen flauw idee, maar ik denk dat hij er nu wel naartoe gaat en zo. Dan zou ik nog echt dan kun je nog beter naar die woestijn toe. Vai Corinthians!